O secretário Luiz Álvaro é um grande parceiro do Consulado-Geral da Suécia aqui em São Paulo. Eu, pessoalmente, tive a honra e o prazer de conhecê-lo assim que ele assumiu a pasta, isso logo no início do ano passado, em 2019, que foi uma coincidência muito feliz para nós, porque naquela ocasião o Team Sweden, secretário, como nós o chamamos, que é a Câmara de Comércio, o Consulado e a Embaixada, junto com o Business Sweden, nosso Conselho de Comércio Exterior, estavam preparando a vinda do Nordic CEO, que é um evento mundial organizado pelo Banco SEB, pela SEB. E o secretário Luiz Álvaro foi, como sempre, muito solícito e gentil e acabou aceitando o nosso convite, fez uma palestra para mais de 120 CEOs, chairman, presidentes de empresas nórdicas, não só suecas, mas empresas de alguma forma vinculadas ao Grupo Wallenberg. Então, já naquela ocasião, o secretário foi extremamente prestativo. Depois, nós recebemos o secretário Luiz Álvaro também do Consulado-Geral da Suécia, numa reunião com o Corpo Consular aqui em São Paulo. E, desde então, sempre que nós precisamos de alguma coisa na área internacional, tanto ele como seu chefe de gabinete, o Rodrigo Macia, que é um grande amigo, toda a equipe dele, o Lucas, a Elizabeth, todos que eu não vou aqui nominar um por um, têm sido parceiros fantásticos, de modo que eu fiquei muito contente de poder passar o contato do secretário para a Câmara Sueca e espero hoje, secretário, que a sua palestra seja um sucesso e nós vamos ouvi-lo, enfim, sobre esse desafio muito grande que é o combate ao Covid-19, que não é uma questão apenas da cidade de São Paulo, não é uma questão apenas do Brasil, mas é uma questão internacional que é a sua pasta. Então, eu vou, sem mais delongas, lhe passar a palavra e gostaríamos também depois, quando for possível, com perguntas e debates, também discutir um pouquinho o seu trabalho além do Covid nas relações que unem a maior cidade da América Latina, do Hemisfério Sul, ao resto do mundo. Então, secretário, de novo, boas-vindas. Muito obrigado pela sua presença. A palavra é sua. Obrigado. O Renato Pacheco e a Suécia, na verdade, me colocaram provavelmente nos meus maiores eventos internacionais aqui na cidade, foi sempre o Renato, né? O encontro com o Grupo Wallenberg foi o primeiro encontro e foi o grande, né? Até hoje foi o maior encontro que eu tive com empresários e eu tinha acabado de assumir a pasta, que eu comecei em 8 de janeiro do ano passado, e o encontro aí no Consulado da Suécia foi o maior encontro que eu tive em número de cônsules até hoje. Então, provavelmente, essa vai ser a maior videoconferência que eu vou ter em número de participantes até hoje também. Então, eu já agradeço o Renato, que está sempre buscando uma boa exposição, não do secretário de Relações Internacionais, mas da cidade de São Paulo, e uma aproximação aí com o empresariado, com a Suécia, e mesmo fazendo uma ponte com o Corpo Consular, que tem sido super importante para a cidade e para mim pessoalmente. Agradeço, claro, o Sérgio Quiroga, presidente da Câmara, né, pela oportunidade, por ter acreditado que escutar a pasta de Relações Internacionais vai fazer diferença nesse momento. A gente está sempre à disposição aqui da Câmara, a gente está à disposição individualmente de cada empresário, e eu digo sempre que, mesmo que você não queira acessar a Secretaria de Relações Internacionais, mas queira acessar uma outra área da prefeitura, se eu puder ajudar, eu estou aqui à disposição. O Jonas Lindström, diretor executivo da Câmara, e a todos os CEOs, presidentes, outras pessoas que estão aqui hoje conectadas, né? Agora a gente não fala mais presentes, mas que estão conectadas aqui no nosso bate-papo. Eu preparei um PowerPoint que eu não vou compartilhar com vocês, para ficar um pouco mais informal, porque quando você está aí, você está falando, está mostrando o PowerPoint, enfim, quando você não está, some a pessoa e vocês ficam acompanhando o PowerPoint, enfim, parece que não tem interlocução, que é uma narração. Então eu optei por não compartilhar o PowerPoint com vocês, eu estou seguindo aqui a minha colinha para ver se dá meu tempo certinho, tá? Achei por bem começar contando um pouco da grandeza da cidade de São Paulo, né? Só para dar uma contextualizada, porque a gente sabe que é grande, a gente sabe que é a maior do Brasil, mas a gente, às vezes, não sabe, de fato, o peso que ela tem na economia brasileira e mundial. Então, é a 10ª cidade mais rica do mundo, ela representa 11% do PIB do Brasil. A cidade de São Paulo é o 3º maior PIB do país, o primeiro é o Brasil,
o segundo é o estado de São Paulo e o terceiro é a cidade. E eu já disse, inclusive na presença do governador, que se tirar o PIB da cidade de São Paulo, talvez o governo do estado não possa dizer que eles têm o segundo maior PIB do Brasil. Então, o PIB da cidade de São Paulo, de fato, faz muita diferença. A gente, se fosse um país, estaria aí entre as 60 maiores economias do mundo. E a cidade é o polo de turismo de negócios, o turismo médico, o turismo cultural, hospitalar, universitário, e a grande capital aí gastronômica, cultural, de grandes eventos e de serviços da cidade de São Paulo, do Brasil. Hoje, a cidade tem uma voz ativa em grandes redes internacionais de cidades ou junto aos órgãos internacionais diretamente. Hoje, por exemplo, pela manhã, eu participei de um webinar com a Organização Mundial da Saúde e a Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho aqui da cidade, que buscava justamente aliar essa questão dos protocolos e discutir um pouco essa reabertura aí pela qual a gente está passando hoje. Tá? A cidade de São Paulo tem a maior equipe de relações internacionais do Brasil, se a gente comparar com qualquer um dos 5.500 e tantos municípios que o Brasil tem. Hoje nós somos aproximadamente 30 servidores, isso incluindo secretários, estagiários. Ela é uma equipe que, antes, ela era uma equipe maior, mas ela tinha um quadro grande de advogado, contador, enfim. E aí o prefeito Bruno Covas nos pediu para enxugar o nosso quadro, mantendo só os especialistas em relações internacionais e que essas outras atribuições seriam supridas por aqueles profissionais já existentes no gabinete do prefeito. Então, hoje a gente acaba fazendo mais coisas com menos profissionais, mas a gente manteve os nossos profissionais que eram de relações internacionais, de fato. E ela está dividida hoje em uma área de assuntos bilaterais, que é a que interage diretamente com o cônsul Renato e os outros cônsules, a Elizabeth é a coordenadora. A gente tem uma área de coordenação de multilaterais e redes de cidades, que faz, por exemplo, a articulação para o encontro de hoje de manhã com a Organização Mundial da Saúde. Eu tenho uma coordenação de missões e projetos internacionais, organiza aí as viagens internacionais do prefeito, as agendas e projetos que sejam internacionais, mas realizados aqui em São Paulo. Esta área sofreu uma grande transformação agora, durante a pandemia, porque o prefeito encarregou a Secretaria de Relações Internacionais por ficar responsável para receber e fazer uma primeira gestão de todas as doações que a Prefeitura de São Paulo recebeu das mais diversas empresas do setor privado. Então, desde sanduíche de frango do KFC até recursos financeiros e sacos mortuários, tudo passou por aqui. E essa área que faz a gestão dos projetos internacionais e missões, que centralizou essas informações e essa gestão aqui na Secretaria. E temos uma área de comunicação, que está dividida aí basicamente em comunicar-se com o Brasil, em português, e mostrar o quanto a cidade de São Paulo é internacional e por que a importância de você se posicionar internacionalmente, e fala com o exterior, mostrando os atributos aí gastronômicos, os parques, os museus, os grandes eventos que a gente realiza aqui na cidade de São Paulo. Então, hoje ela está estruturada aí nessas 4 frentes, né? O Renato sabe melhor do que eu, nós somos o segundo maior polo de representações consulares no mundo, a gente está atrás só de Nova York. Então, são 47 consulados gerais, 44 honorários, além das câmaras, né? Como vocês, a gente tem câmaras de comércio, escritórios comerciais. Só isso já justificaria a cidade de São Paulo ter uma área de relações internacionais, de maneira a que este público, que é essencial para a cidade de São Paulo, seja atendido de maneira direta, de maneira específica, entendendo aí qual é o regramento específico na hora de fazer o atendimento consular ou dessas populações que eles representam. A gente teve, por exemplo, inúmeros casos de que cônsules nos buscaram para entender as regras específicas da pandemia, os protocolos específicos para o corpo consular, ou como atender, ou como a gente poderia auxiliar nacionais de seus respectivos países que, por exemplo, não estavam conseguindo retornar para casa porque as fronteiras a nível federal tinham sido fechadas. Então, todo esse atendimento é um atendimento que a gente presta aqui
só isso já justificaria a existência da Secretaria de Relações Internacionais, né? Existe hoje uma questão, e no Brasil eu acho que está muito latente, do posicionamento internacional das cidades. Existe, claro, um entendimento de que não importa em que o nível institucional, o nível de governo em que você tome a decisão, ou você formule a política pública, é na cidade que as pessoas moram, né? É aqui que você anda com o seu carro, passeia com a sua família, trabalha, vai ao hospital. Então, a política pode ser global, a política pode ser internacional, os acordos podem ser entre os entes federais, mas é na cidade, é no nível local que eles vão ser implementados. Quer dizer, o problema está sempre na porta do prefeito. Isso quer dizer que a solução vai ter que ser realizada na cidade. Então, a gente tem se fortalecido muito junto às redes de cidades que representam diferentes temáticas, né? E com isso a gente consegue ter voz ativa internacionalmente, consegue amplificar as boas práticas de São Paulo, receber as boas práticas internacionais e participar de eventos aí na ONU, na COP25, na COP26, enfim, e ter um peso que é condizente, não com o peso de São Paulo só, mas condizente com a aplicação local dessas soluções que podem ser globais, né? Então, a gente participa aí cidades e governos locais unidos, a gente participa do ICLEI, a gente participa do C40, participamos do Mayor's Migration Council, que é exclusivo para cidades que têm que lidar muito com o problema da migração. São Paulo é uma cidade criada por imigrantes, né? É o retrato do Brasil, sejam eles nacionais ou internacionais. Todo mundo tem que estar bem representado e tem que estar amparado quando ele está aqui na cidade de São Paulo. Eu acho que a gente tem uma questão importante quando se posiciona internacionalmente, de que nós estamos buscando sempre as melhores práticas internacionais que possam ser adaptadas e implementadas aqui em São Paulo. Então, cooperações técnicas internacionais, seja recebendo delegações, seja enviando os nossos representantes para o exterior para aprender. Nós estamos sempre buscando uma melhor presença da cidade no exterior, a fim de mostrar o que São Paulo tem de bom, para mostrar que a cidade de São Paulo tem infraestrutura, para mostrar que nós somos sim a capital do Brasil, nós não somos a capital política do Brasil, mas nós somos a capital econômica do Brasil, a capital cultural, a capital gastronômica, o grande hub internacional quando se pensa em América Latina. E isso a gente quer diversificar o turismo na cidade de São Paulo, a gente quer mostrar que a cidade de São Paulo está pronta para receber o turista de lazer e o turista de negócios, né? E assim atrair esses eventos, atrair esses negócios para cá. E a gente tem uma questão de buscar e captar investimento, né? Investimento direto na cidade, investimento seja para melhorias na estrutura física da cidade ou investidores que queiram se instalar aqui na cidade de São Paulo, e a gente tem que facilitar essa chegada, facilitar esse investimento e ajudar esse investidor a ter segurança e navegar com tranquilidade numa burocracia brasileira que a gente sabe que é muito grande. Então, o prefeito Bruno Covas tem tomado medidas para simplificar a burocracia na cidade de São Paulo, tem tomado medidas para que os prazos sejam menores, mas mesmo assim a gente está sempre à disposição para auxiliar aí o investidor, o empreendedor que quer fazer negócios com os paulistanos ou quer investir aqui na cidade de São Paulo. Seja pela Secretaria de Relações Internacionais, seja pela SP Negócios, né? Então, a gente tem uma agência específica para receber e fazer esse trabalho junto ao investidor. Falando um pouco do combate ao coronavírus, a cidade de São Paulo teve um protagonismo nacional aí, para o bem e para o mal, na questão do combate, né? Nós somos o grande epicentro da doença até hoje, nós somos o maior número de casos absolutos e é natural que nós fôssemos assim, porque nós somos a maior cidade, nós somos o maior hub internacional, uma doença que veio principalmente pelos aeroportos, né? Então, era natural que aqui fosse o início da pandemia e aqui ela se apresentasse com mais força. Por outro lado, também somos um dos exemplos de boas práticas
brasileiros e internacionais, uma vez que, desde antes da pandemia chegar, ela já estava sendo monitorada e iniciou-se um planejamento para que a rede hospitalar não entrasse em colapso e que a dura decisão entre escolher quem vai ser atendido, quem vai ter direito a um leito de hospital, a um respirador, não tivesse que ser tomada. Então, a gente tem, desde o início de março, foi declarada a pandemia na cidade de São Paulo. O prefeito, que ainda enfrenta um quadro de saúde complicado, por assim dizer, porque ele ainda está passando por um câncer, mudou-se aqui para a prefeitura e inverteu o conceito, né? Uma vez que ele botou todos os servidores públicos em home office, ou quase todos em home office, ele veio fazer office home, né? E trouxe a cama dele para cá e aqui se instalou. Ele estava aqui até sexta-feira. Sexta-feira ele voltou para a casa dele, foram mais de 70 dias morando aqui na prefeitura. O que tornou o nosso dia a dia muito mais movimentado, né? Porque ele estava o tempo todo aqui cobrando presencialmente aqueles que aqui estavam, né? Para que cobrassem daqueles que estavam em casa. Então, a gente tem um prefeito que não dá uma folga para os secretários. A cidade de São Paulo inaugurou 3 hospitais de campanha para casos de média complexidade. Esses hospitais são 2 hospitais municipais, o hospital do estádio do Pacaembu e o hospital do Anhembi. E o terceiro hospital é o hospital do governo do estado, em parceria com a cidade de São Paulo, porque ele está ali no auditório, no Ibirapuera, não no auditório, no estádio do Ibirapuera, que aliás é do lado da minha casa. Esses 3 hospitais têm uma capacidade de até 2.268 leitos. Eu me alegro em dizer que nós não precisamos ainda utilizar todos esses leitos, né? Ele teve uma capacidade aí, a cidade tem uma capacidade de atender sem que uma ala, inclusive do ANB, tivesse sido ainda ativada, o que é muito bom. Quer dizer, o ideal é que você tenha a estrutura, mas não precise dela toda, porque se ela estiver todinha ocupada, faltou leito, né? Eu brinco que é igual quando você pede pizza em casa. Se ela acabou, alguém ficou com vontade de comer mais um. Então é bom que a gente não tenha todos os leitos ocupados. Só nos 2 municipais, a gente já teve mais de 3.000 pessoas que foram salvas, né, que tiveram alta. E lembrando que eles são hospitais de retaguarda fechados ao atendimento ao público. Ou seja, você se apresenta num hospital da linha municipal regular, é internado lá e depois os médicos do hospital te transferem ou não para esses hospitais de campanha. Não dá para chegar e ser atendido lá. Então, à medida que os hospitais públicos vão ficando cheios, existe um transbordo dos pacientes para os hospitais de campanha. E a boa notícia é que eles não estão cheios. As pessoas estão reclamando, mas eles não estão cheios e a estrutura está pronta. É óbvio, isso chama-se planejamento. Eles não estão cheios, graças a Deus, e eles estão prontos para receber as pessoas. A gente teve aí vários processos seletivos em que foram abertas centenas de vagas de empregos nos hospitais, né? Teve a contratação de muitos médicos, muitos enfermeiros, mas você tem o pessoal de servente, o pessoal de copa, o pessoal de faxina, e também foram abertos editais e processos seletivos em outras áreas, além da contratação direta de pequenos empresários que pudessem suprir a prefeitura de coisas que a gente estava precisando para a assistência. Ou seja, o pequeno restaurante faz uma chamada, o pequeno restaurante participa e ele passa a fornecer marmitas para a prefeitura que a gente vai distribuir para a população de rua, né? Em vez de a prefeitura fazer uma contratação grande por edital de uma grande empresa, você contrata o pequeno empresário de maneira que ele possa continuar produzindo, possa pagar suas contas e manter os empregos que ele já gera. A prefeitura chega a distribuir hoje, por exemplo, quase 10.000 marmitas diariamente para a população de rua que está, de fato, na rua. A gente divide a população de rua entre o que está na rua e o que está no abrigo, né? O que está no abrigo, ele recebe não recebe as marmitas, ele recebe o atendimento alimentar por outro programa da cidade. A gente fez um atendimento à distância, muito amplo, para atendimento, para informar o cidadão sobre o auxílio emergencial do governo federal, e fizemos um atendimento local também, aproveitando as filas que estavam se formando nas agências da Caixa, para fazer um trabalho de conscientização daquela população que estava ali, porque precisava. Então, é uma população
mais vulnerável e que às vezes não tem o acesso à informação. Então a gente aproveitou aquele risco que eles estavam correndo nas agências da Caixa Econômica Federal para receber o auxílio, para fazer um trabalho de conscientização, organizar as filas, entregar os kits para eles de higiene, para que eles pudessem voltar para casa e passar isso para marido, para os filhos, para os vizinhos. Quer dizer, todas as oportunidades que a gente teve, a gente procurou aproveitar. Na questão das escolas, a gente tem quase 1 milhão de alunos nas escolas. Lembrando que a prefeitura é responsável da creche até o ensino fundamental. Ensino médio é o governo do estado de São Paulo. Tem quase 1 milhão de alunos nessas escolas. E ao fechar as escolas, né, elas foram fechadas, elas permanecem fechadas. A gente antecipou as férias de julho, de maneira a que os professores e os pais pudessem se adaptar ao que a gente ia fazer, que era o ensino à distância, que era a principal opção. Então, teve um mês aí para preparar as aulas e preparar a estrutura para que eles pudessem ter o ensino à distância. Lembrando que uma parte da população de São Paulo, mais carente, não tem acesso à internet, não tem telefone, não tem smartphone, enfim, e para eles não seria possível fazer o ensino à distância. Para essa população, foi criado um caderno de matéria, um caderno específico para ensinar a matéria e um caderno específico para exercícios, de maneira que os pais, que não são professores, pudessem fazer esse acompanhamento, pudessem ensinar os seus filhos e depois tomar a matéria, de maneira que se perca o menos possível do ano letivo. Não, é claro que é uma ilusão achar que as escolas públicas e as privadas não perderão um pouco daquilo que elas teriam presencialmente se os alunos estivessem nas escolas. Mas a gente fez um exercício hercúleo aqui na cidade de São Paulo, de maneira a que toda a população fosse atendida por ensino à distância ou por esses cadernos de exercícios, inclusive com cadernos que foram desenvolvidos, o mesmo conteúdo, em francês, em inglês, em espanhol, para atender a população imigrante, né? Lembrando que aqui em São Paulo, mas em outras cidades do Brasil, o imigrante, mesmo que ele seja ilegal, ele pode matricular o seu filho na escola, né? Não é o papel da escola reportar ou se preocupar se o pai é ilegal ou não. O papel da escola é ensinar. Então, a gente também fez um material em língua estrangeira para que esses alunos imigrantes tivessem a facilidade de aprender na própria língua, em vez de ter que se preocupar com o ensino à distância e perdendo um pouco do conteúdo porque eles não falam português fluente. A outra preocupação é que quando essas crianças menos favorecidas estão na escola, elas recebem a merenda na escola. E às vezes essa é a alimentação que eles vão ter, né? Café da manhã, almoço, o lanche da tarde, é isso que eles vão comer principalmente. Então houve uma preocupação de fazer uma distribuição de vale alimentação para todas essas crianças. Então a família recebe por criança e não é por família, de acordo com o número de horas que ela passava na escola, para suprir como uma espécie de uma cesta básica esses gastos extras que a família vai ter. Só isso tem custado aproximadamente um investimento de 24 milhões de reais por mês para a Prefeitura de São Paulo. Então, a gente tem combatido a Covid em termos de saúde pública e assistência e desenvolvimento social. São as duas principais frentes. A terceira frente é uma frente que eu digo sempre que é uma frente de comunicação. Informar o público o que está acontecendo, as medidas tomadas pela Prefeitura de São Paulo, para que não fique, por exemplo, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, que o pessoal não sabe se abre ou se fecha, porque tem liminar, não tem liminar, enfim. Então, a questão da comunicação é muito importante para informar a eles quais são as medidas protetivas que a cidade está tomando, fazer uma conscientização, claro, de como é que eu me cuido, como é que eu me previno, como é que eu cuido do meu entorno e, claro, um combate à fake news, né? Isso eu digo que é uma das pandemias que a gente está sofrendo agora é coronavírus e a outra é de fake news na mundial, mas o Brasil é um especialista nisso, né? Bom, a gente fez um investimento aí de quase 6 milhões de reais para auxiliar os catadores de materiais reciclados na cidade, de maneira a que esses catadores individuais e essas cooperativas seguissem funcionando e essas pessoas pudessem manter uma renda mínima, certo? A gente fez muitas parcerias com empresas privadas, associações, instituições governamentais, nacionais e internacionais, de maneira a viabilizar doações para a cidade das mais diversas. Então, agora, por exemplo, a JBS está me doando
A JBS e a Via Varejo estão me doando 520 aquecedores desses de óleo de tomada que você liga, porque o AMB, por estar é uma estrutura muito grande e é um hospital montado com equipamentos provisórios, tem feito muito frio à noite. Então, a gente entrou em contato com algumas empresas e eles estão mandando para a gente esses aquecedores. Então, a gente tem conseguido muitas parcerias privadas para auxiliar a gente, mesmo que às vezes de maneira customizada, pontual e com doações que são menores, às vezes ninguém podia prever, como é o caso dos aquecedores, né? E com isso foi criado um grande programa que é chamado São Paulo Cidade Solidária, que tem feito o atendimento à população que mais precisa na cidade, principalmente com distribuição de cestas básicas e de kits de higiene e kits de limpeza. A gente está com uma parceria muito boa com a Cruz Vermelha. Foi montado um centro de distribuição dentro da Cruz Vermelha, que é ali perto do aeroporto de Congonhas, que tem o apoio da Cruz Vermelha, o apoio do Exército aqui em São Paulo e muitos voluntários, de maneira que as doações que são recebidas aqui pela prefeitura são encaminhadas para lá. Lá os kits são montados e é feita a distribuição para essas famílias. Então, à noite chegam os caminhões grandes das empresas com as doações e é preparado os kits menores e de manhã saem os caminhões, os VUCs, né, para poder atender as comunidades, atender as aldeias indígenas, né, atender os moradores de rua que tem cachorro, por exemplo. A gente recebeu doação grande de ração animal para dar para esses moradores de rua que têm os filhotes, que têm os seus cães. Então, a cidade de São Paulo, a quantidade de variáveis que a gente tem que enfrentar no dia a dia, mas especialmente no momento de pandemia, ela é infinita. Então, quando você atende uma, outra surge. Quando você atende a outra, surge uma terceira. Então, existe essa preocupação constante de estar buscando parceiros estratégicos e soluções criativas e rápidas para que ninguém fique desatendido na cidade de São Paulo. E o programa Cidade Solidária, São Paulo Cidade Solidária, é a grande bandeira que tem cuidado dessa distribuição, envolvendo 6 secretários de maneira direta. Bom, se a gente for falar um pouco da área de negócios, a São Paulo Negócios tem realizado aí videoconferências com empresários para compartilhamento de práticas e minimizar o impacto do Covid-19. Então, atendendo o empresariado paulistano, que está precisando de ajuda, né, e às vezes ele não consegue encontrar os meios ou os caminhos que existem. E aí a São Paulo Negócios então, também inverter um pouco o seu papel só internacional para atender esse empresariado local. Teve um investimento aí de mais de 1,2 milhões de reais no Vaitec, que promove valorização de iniciativas tecnológicas nas regiões periféricas da cidade para os pequenos empreendedores. Né? A gente tem uma preocupação grande em localizar, mas em dar oportunidade para esses empreendedores que estão nas franjas da cidade, longe aqui do centro. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, junto com o Banco do Povo e junto com o Banco de Alimentos, tem tido um papel fundamental aí, tanto na assistência, quanto na questão do recebimento dos alimentos e preparação de alimentos e doação de alimentos, mas também para preparar os protocolos da cidade de São Paulo para a reabertura da economia e no investimento aí para as micro e pequenas empresas. Então, é uma outra frente que a gente tem importante. E a ADESAMPA, que também faz parte dessa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lançou iniciativa para apoiar as startups que estão produzindo soluções tecnológicas que podem ser aplicadas imediatamente aqui no combate. Na área internacional, quando as pessoas, meus amigos principalmente, falam: bom, você agora está fazendo nada, né? Porque não tem relação internacional, não tem viagem. E eu falei: bom, eu bem queria que o meu trabalho se resumisse às viagens internacionais e que elas tivessem mais tempo de lazer do que elas costumam ter. A gente manteve as atividades internacionais aqui. Existiu uma questão muito importante e para a gente é uma vantagem estratégica. São Paulo está atrás no ciclo da pandemia mundial, né? O vírus chegou antes em outros países, chegou muito antes na Europa do que no Brasil. E isso é uma posição estratégica de você mapear o que está sendo aplicado nos outros países e trabalhar aqui de maneira adaptada o que funcionou e o que não funcionou. Então, a gente tem uma força-tarefa muito forte diariamente. Eu tenho a equipe de bilateral mapeando
todas as iniciativas que foram tomadas mundo afora, para que isso sirva de exemplo para os meus gestores aqui. Esse material, como eu sou a maior secretaria de Relações Internacionais do Brasil, este material passou a ser divulgado para as outras prefeituras brasileiras, via Frente Nacional de Prefeitos e outras secretarias ou áreas internacionais, de maneira que essas outras cidades não precisassem fazer o mapeamento. São Paulo entrega o mapeamento pronto, porque eu tenho a estrutura, e o momento é um momento de união, é um momento de solidariedade, e essas práticas são fundamentais porque você aproveita o que já foi testado em outros locais. Além disso, fundamenta aqui as decisões dos secretários. A gente tem um atendimento constante junto ao Corpo Consular, notas circulares de específica para o Corpo Consular, de todas as ações que o prefeito, ou as medidas que foram tomadas, rodízio, fechamento das avenidas, pandemia, fechamento do comércio, para que o Corpo Consular pudesse exercer o seu papel de atender as suas populações, tendo a informação oficial na mão. Nós transformamos também a secretaria na grande secretaria de doações da cidade. Então, eu digo que hoje eu sou o maior pedinte do município, sou eu, porque tudo passa por aqui. Temos participado de muitos webinars como esse, seja com empresários, sejam com organizações filantrópicas, de maneira a mostrar o que está sendo feito aqui, angariar novas doações para a cidade de São Paulo, ou aprender com práticas que já foram tomadas em outros municípios, né? E a gente tem feito uma divulgação de tudo aquilo que a cidade de São Paulo tem feito em inglês para o mundo. Porque na hora que você mapeia as maiores capitais mundiais, São Paulo está entre elas. O que funcionar aqui, funciona em qualquer lugar. Então, a gente acha que é um serviço para os colegas do prefeito Bruno Covas, eles saberem o que está sendo feito aqui em São Paulo. Então, a dificuldade que a minha equipe encontrou ao mapear medidas internacionais que estavam em idiomas que a gente não fala, eu não queria que ninguém tivesse ao tentar mapear a cidade de São Paulo. Então, a gente já mapeia e já dispara e já coloca disponível para quem perguntar. Dessa maneira, a gente fecha o ciclo da pesquisa, né, do ensino e da aprendizagem. Então, a gente tem tido um papel fundamental aí em fornecer informação e divulgar as informações da cidade de São Paulo. E fizemos até algumas ações internacionais na cidade de São Paulo, lembrando que a gente é uma cidade internacional e a gente tem moradores, então, de todas as partes do mundo. Fizemos uma campanha do Fique em Casa, né, o Stay Home, junto com a JC Deco, em que a gente pedia para os habitantes ficarem em casa, em português, em francês, em inglês, em chinês, em japonês, quer dizer, nunca perdendo esse caráter aí de que a cidade é internacional e a gente tem que falar com todo mundo que está aqui. A gente tem uma questão forte dos imigrantes, que têm sido atendidos especificamente pela Secretaria de Direitos Humanos da cidade de São Paulo, e a gente tem atendido isso também nas peças de comunicação, né? Os cartazes que a gente fez de combate à Covid foram disponibilizados e impressos em chinês, em japonês. A gente teve uma preocupação, aí não da Secretaria de Relações Internacionais, mas com as tribos indígenas. Então, eles também foram traduzidos para o Tupi-Guarani, foram entregues lá nessas aldeias, né? A cidade de São Paulo tem 12 aldeias indígenas, o que muito me surpreendeu quando eu vim parar aqui. E agora a gente chega numa fase de reabertura da cidade de São Paulo, né? Então, paulatinamente, vai se permitindo que a cidade retome aí o ritmo, retome as atividades comerciais, retomem os escritórios, os serviços, o que é um alívio para muitas pessoas, mas é uma grande preocupação para a municipalidade e deveria ser uma preocupação individual de cada um, né? Então, fica até o apelo aqui aos gestores que estão aqui. A cidade segue em quarentena, a cidade não venceu o coronavírus, a gente ainda reforça o Fique em Casa e que é importante que as práticas de home office que foram implementadas até agora prossigam por mais um período, uma vez que seja possível, claro. Então, essa reabertura, ela está sendo feita de maneira muito serena, com muito cuidado, com participação das entidades representantes de cada setor. Cabe a eles sugerir os protocolos que a cidade deve adotar. Uma vez que essas entidades tenham feito essa sugestão, existe uma validação da área de saúde, né, da vigilância sanitária,
E aí, esses setores específicos podem abrir, seguindo aquele regramento que foi feito pela própria entidade, ou sugerido pela própria entidade, validado pela vigilância sanitária. A cidade segue em quarentena e muita gente me pergunta, vai ser prorrogada a partir do dia 15? Eu ainda não sei se vai ser prorrogada, mas ela pode ser prorrogada e de maneira a que o estado de alerta prossiga e os segmentos econômicos abram paulatinamente, baseado nesses protocolos de segurança que são de recomendação deles próprios e, claro, estão acompanhando as recomendações de saúde da cidade. Por que é possível hoje você começar a abrir alguns setores e pensar nos outros que ainda estão por vir, né? A gente tem uma queda na transmissão da doença, então a doença continua crescendo, o número de infectados continua crescendo, mas o número de infectados por pessoa diminuiu, então a velocidade diminuiu de contaminação. Então, a gente tem uma estrutura hospitalar agora que não está mais nos 98%, 96%, como a gente já teve, né? Ela está agora entre 60% e 65% de leitos ocupados, inclusive os de UTI. Então, existe um espaço para que a gente atenda as pessoas sem ter que escolher quem vai ser atendido ou não. Então, com isso, uma diminuição da velocidade da transmissão, uma diminuição da letalidade da doença e uma capacidade hospitalar para atender a nossa população de São Paulo, que não é só de São Paulo, porque a gente recebe gente do estado, da grande São Paulo, do estado como um todo e, às vezes, de outros estados, essa capacidade é o que tem que ser preservado. Foi isso que sempre foi dito na quarentena, para preservar a nossa capacidade hospitalar. Hoje a gente tem capacidade hospitalar. Então, vamos dar uma folga aí para o pessoal que está precisando trabalhar, está precisando movimentar a economia com responsabilidade, com calma, para não ter que dar um passo atrás, porque vai ser pior ter que dar um passo atrás, né? E aí as condições básicas que têm sido impostas é a capacidade de testagem, né? Você ter, por exemplo, medir a temperatura de quem vai ao seu estabelecimento, obrigatoriedade do uso de máscaras, que aliás é uma das medidas que mais ajudou a cidade de São Paulo. Diferente da quarentena, tudo bem, a quarentena teve aí 50% de adesão, o que dá quase 6 milhões de pessoas. Mas a máscara foi quase absoluta. É difícil você ver alguém sem máscara na rua, no transporte público, dentro de um estabelecimento comercial. Você vê dentro do próprio carro, né? Às vezes você tem alguém que está usando no queixo, está usando errado, enfim. Mas a população aderiu à máscara. Isso vai fazer muita diferença. A restrição do número de pessoas em locais fechados, manter o distanciamento social ou rodízio de pessoas, caso o espaço físico não permita, né? Não ter as aglomerações, seja na área privada, seja na área pública, quer dizer, os grandes eventos ainda vão demorar um bom tempo para retomar, o que para a cidade de São Paulo é uma perda, né? O prefeito, o secretário da Fazenda estimam que a gente pode ter uma perda de arrecadação de até 9 bilhões de reais para São Paulo. Manter as campanhas de conscientização, priorizar o home office, como eu pedi para vocês, se for possível manter o pessoal em home office, né? E ir trabalhando aí junto com os setores essa mitigação aí da pandemia na cidade de São Paulo, de maneira que a gente não tenha que voltar, a gente possa avançar. Estamos no estádio laranja, podemos avançar para as outras cores aí do Plano São Paulo. Então, a preocupação segue sendo salvar vidas. Essa é a prioridade, né? Então, saúde e assistência social. Essa é a prioridade. Claro, a gente é capital econômica, né? A gente não pode menosprezar isso. Mas se tiver que dar um passo atrás, o prefeito vai dar um passo atrás. A gente não quer, por isso que a gente está trabalhando em conjunto. Mas, mesmo na reabertura, a prioridade é salvar vidas. E aí, a gente tem a questão, claro, de os 3 pilares para que funcione essa reabertura da cidade de São Paulo, certo? Que é a responsabilidade do poder público em manter a transparência e a ordem na cidade de São Paulo, né? Além de efetuar uma abertura que não seja autocrática, né? Que não seja imposta, que seja dividida com os outros setores, que é quem vai operar a economia. A responsabilidade empresarial de cada um para que cumpra o que foi acordado, né? Eu sempre fico meio bravo quando os jornalistas falam a Prefeitura de São Paulo não fiscaliza o cumprimento das normas. Eu não tenho que fiscalizar. Nos países, na Suécia, eu acredito a regra é posta, a regra é cumprida, né? É para isso que ela é feita. A lei foi feita para ser cumprida.
Então, não é minha culpa porque eu não fiscalizo que ela não é cumprida. É culpa do cidadão que não tem responsabilidade, né, e cumprir aquilo que foi acordado. O que nos põe no terceiro pilar, a responsabilidade individual de cada um. Lavar as mãos, higienizar aquilo que levar para casa, usar a máscara e, se possível, ficar em casa. E com isso eu encerro. Muito silêncio, não tá bom. Deixa eu quebrar o silêncio. Deixa eu quebrar o silêncio. Eu estava aqui teclando, desculpa, eu estava e eu ia colocar uma pergunta por escrito, então vamos ser mais informais e práticos, né? Secretário, excelente dissertação. O senhor apresentou São Paulo, colocou um monte de coisas sobre o que está acontecendo no mais urgente, né? Que é combater a doença e tal. E a gente, claro, tem coisas importantes como a essência de São Paulo, dessa máquina que é a locomotiva do Brasil e por que não, do Hemisfério Sul, né? E eu estava lendo aqui, São Paulo é, obviamente, o maior exportador do Brasil. A gente exporta, acho que o número vai também pela cidade de São Paulo, a gente exporta o dobro de qualquer cidade próxima do Rio de Janeiro, que é o segundo e tal. Quais são os planos para incentivar? Porque, vamos lá, a gente, quando tem algum problema no PIB, não tem crescimento e etc., o Brasil, a composição do PIB do Brasil é entre 70% e 80% do PIB é consumo interno, né? Entre, sei lá, quase 20% é a parte de gasto público, e quando sobra um pouquinho, às vezes a composição é 5% do PIB, é exportação. Então a gente pensa assim, o que a gente pode pensar? Não, eu sei que tem um monte de pergunta vindo sobre coronavírus, sobre tal, mas eu estou querendo pensar no... A gente vai sair dessa e a gente vai exportar para Chuchu, a máquina vai continuar e etc. A gente vai superar com muita saúde, mas vamos pensar nas exportações de São Paulo, assim, que vão favorecer o Brasil. A gente tem, é gozado que a gente tem uma questão de tributária, né? E quando a gente fala, os impostos, tudo no mesmo saco, né? Quando o contribuinte fala, os impostos, é tudo no mesmo saco. A gente tem que lembrar que São Paulo não é, não São Paulo, mas os municípios não têm essa ingerência sobre os impostos, né? Então, basicamente, é o IPTU, o ITBI, que é o de herança, e o ISS, que é o de serviços. Então, os municípios não têm ingerência sobre os impostos, por exemplo, de exportação, o que seria muito interessante que seja facilitada essa questão aí de importação e exportação, para que o nosso empresário consiga fazer isso de maneira mais tranquila. Talvez uma das poucas, na verdade, contribuições da pandemia é que o real foi parar lá embaixo. Então, para a gente exportar agora ficou mais fácil, né? Porque a gente está com uma questão aí de para exportação, a gente está com uma moeda mais fraca. Agora, a São Paulo Negócios, mas mesmo a Apex Brasil, que é a agência federal, e a São Paulo Invest, tem feito um trabalho muito forte junto aos empresários paulistas e paulistanos, de capacitação que é gratuita para esses empresários, customizada de acordo com a sua empresa. Eles mandam o consultor aí para entender a necessidade, desenvolver, enfim, de maneira a que o empresariado paulistano entenda que exportar não é só para empresa grande, certo? Então, exportar é sim para gente grande, é sim para quem está profissionalizado, para quem sabe o que tem e sabe onde quer chegar. Mas isso não quer dizer que é só para empresa grande, né? Você pode fazer exportação pelos correios, pelo Exporta Fácil, por exemplo. Então, essa capacitação e este investimento que é feito, e aí nas três esferas, municipal, Estado de São Paulo com a São Paulo Invest e a Apex Brasil, nesses empresários é muito importante, né? Nessa hora em que a economia brasileira retrai, e aí eu digo nessa hora, mas já faz muito tempo, né? É importante que o empresariado enxergue a exportação como algo que dá para fazer e que é muito importante para a sua cesta de serviços, né?
eu acho assim, São Paulo tem a melhor infraestrutura do Brasil. Então, o polo de exportação tem que ser aqui. E uma vez que aqui, eu preciso ensinar o pequeno e o médio a também se aproveitar disso. Porque é para gente grande, é para gente séria e estruturada, mas não é só para empresa grande. Eu vi que tem uma pergunta do Prêmio Nobel aqui nos textos. Essa pergunta foi minha mesmo, secretário Luiz Alves, então talvez eu possa formular aqui ao vivo. Nós recebemos aqui o Team Sweden, na Câmara, o Consulado da Embaixada, um contato da Fundação Nobel para vir a São Paulo também. Eles viriam primeiro para o Rio de Janeiro, mas infelizmente, em função do cenário, não é possível, né? Então, a pergunta era mais no sentido se haveria ainda alguma previsão nessa gestão do prefeito Bruno Covas, que vai até o final do ano, né, de receber ou não. Se, caso sim, qual é essa previsão? Caso não, infelizmente não haverá. E eu queria aproveitar também essa minha fala para fazer uma segunda pergunta. Secretário, o Jonas, o Sérgio, têm desenvolvido com as empresas suecas um trabalho fantástico na área de CSR, de responsabilidade social corporativa das empresas suecas, né? Então, também fica aqui um pouco a minha pergunta, como é que as empresas suecas podem colaborar mais com a prefeitura e vice-versa, como é que a prefeitura também pode colaborar mais com os projetos sociais que essas empresas desenvolvem, talvez tentando unir forças de ambos os lados, numa parceria público-privada. É uma colocação que eu faço, gostaria da sua opinião. Obrigado. Bom, referente aos grandes eventos, essa é uma grande preocupação da cidade, como eu falei, né? A gente é a capital dos grandes eventos no Brasil. A gente faz hoje, com orgulho, o maior carnaval do Brasil. A gente tem a maior virada cultural do mundo. A gente tem a maior parada LGBT do mundo. E aqueles que ainda não... Quer dizer, eu vim do mercado editorial, né? Eu trabalhava em relações internacionais para a Câmara Brasileira do Livro e os editores, para que eles aumentassem justamente as exportações. O pessoal da Câmara Brasileira do Livro me liga quase todos os dias para saber se vai ou não poder ter Bienal do Livro de São Paulo, né? Porque é Bienal. Este ano é aqui, o próximo é no Rio de Janeiro. E está marcada para agosto. Não, está marcada para outubro. É assim, não existe previsão, nem no Plano São Paulo, de realização de grandes eventos na cidade de São Paulo. Não existe essa previsão, né? Ninguém, além disso, qual é o empresário que vai querer fazer o primeiro evento sem ter a segurança, se não vai ser justo o evento dele que vai gerar um novo pico na curva, mesmo que pequeno, mesmo que a cidade possa atender. Quem é que vai querer arriscar a marca, né, os patrocinadores, enfim, vai falar, não, foi a Bienal do Livro de São Paulo, que em 10 dias recebeu 600 mil visitantes, que causou aí mais 6 mil infectados na cidade. É possível, né, que cause essa quantidade. Então, não existe a previsão de grandes eventos ainda para este ano. Então, acredito eu que nesta gestão do prefeito Bruno Covas, a gente não vai ter nenhum grande evento na cidade. Espero que ele tenha uma próxima gestão para que a gente possa fazer os grandes eventos a partir do ano que vem, né? Por exemplo, a gente está terminando a candidatura da cidade de São Paulo para que em 2022 ela seja a capital chama World Book Capital. Então, durante um ano, a cidade de São Paulo seria a capital mundial do livro. A gente está fazendo a inscrição para 2022, né? Então, já trabalhando aí com a Bienal de 2022 e, enfim, fazendo isso para um próximo prefeito ou para o Bruno Covas mesmo, mas não estamos trabalhando com a previsão de grandes eventos ainda neste ano. Mas é como a gente tem acompanhado. Tem uma pergunta aqui também no texto que fala como é que estão as previsões do pico da pandemia. Muita gente falou, poxa, mas vocês disseram que o pico era em maio, vocês disseram que o pico... Justamente o sucesso do combate tem feito com que esse pico não chegue. Ele está ficando baixo e virando um platô, né? Então, ele não virou um pico. Então, ele não criou o caos na cidade, ele não criou o caos no sistema público de atendimento hospitalar. E aí a gente fica refém do sucesso. Quer dizer, se tivesse falhado tudo, feito um pico gigante, morre um monte de gente e aí diminui a contaminação porque tem menos gente viva para contaminar, a gente teria atingido o pico e teria caído. A gente tem um prolongamento porque virou um platô, né? Vai virar, a tendência é que não seja um pico, seja uma borda baulada, como de uma distribuição normal, mas com isso os grandes eventos vão ficar mais para frente também. Porém, podemos começar a planejar, viu, Renato? Que vai acontecer, né? A gente vai ter o espaço para isso. Aí falei tanto dessa que eu esqueci a outra pergunta. A outra pergunta era com relação ao aspecto da responsabilidade corporativa das empresas, da social.
que a Câmara Sueca, o Jonas e o Sérgio têm um trabalho fantástico nessa área, e ver como é que as empresas suecas poderiam ajudar mais a prefeitura, mas vice-versa, como a prefeitura também pode ajudar e se engajar nesses projetos que as empresas suecas já desenvolvem nas comunidades, nas suas áreas, enfim, num trabalho de cooperação mútua. Qual que é a sua opinião, secretário? Primeiro, eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Uma aproximação aí do poder público e do poder privado, de maneira a que se conheçam essas boas práticas e que ali a gente consiga construir e enxergar as oportunidades, né? Então, toda troca de experiência que a gente puder ter nesse sentido é muito bem-vinda. Vamos lembrar que o prefeito Bruno Covas, ele foi secretário do Meio Ambiente do Estado, né? Ele é super ligado a essa causa do meio ambiente. A cidade de São Paulo tem um plano de ação climática que está em desenvolvimento. A cidade de São Paulo tem um compromisso de, em 10 anos, diminuir até 2020, não, até 2030, diminuir em 50% as emissões de CO2, em 20 anos zerar essas emissões de CO2. A gente é muito engajado na C40, que justamente trata essas questões de sustentabilidade. Então, existe um comprometimento efetivo da cidade como um todo e pessoal do prefeito em aprender com essas boas práticas, facilitar que elas sejam implementadas na cidade e usar isso, seja na gestão pública, seja na gestão privada, né? Então, eu acho que a gente tem, por exemplo, algumas ações da São Paulo Negócios em que empreendedores podem apresentar suas boas práticas. Seria um prazer ter empresas suecas que tenham essas práticas de sustentabilidade, dividindo isso com outros empresários brasileiros, outros empresários aqui da cidade de São Paulo, né? Eu não me abalo muito, não tenho me abalado muito com o tal do discurso do novo normal, né? A minha formação é de administração e marketing. Eu não me formei em relações internacionais. Até brinco que aqui da minha equipe, provavelmente o menos preparado para relações internacionais sou eu. Eles todos estudaram isso, fizeram doutorado, pós-doutorado, enfim. Mas justamente por ser de administração e marketing, eu desconfio um pouco desses termos que brotam aí, né? Do novo normal, e enfim. Eu acho que as coisas não vão voltar a ser exatamente como eram, mas eu acredito que muito do que era vai seguir sendo, né? Quer dizer, existe, quando você fala dessas práticas de sustentabilidade, existe uma barreira comportamental, cultural de cada indivíduo que é muito forte. Então, não é porque diminuir os níveis de poluição que eles não vão voltar, né? Não é porque as pessoas estão em casa e estão saindo só de bicicleta, porque elas estão ali perto, que elas não vão priorizar o transporte individual, né? Não é porque eu não estou gerando lixo nas empresas agora, que na hora que voltar, eu não vou voltar a usar os copos de plástico. Aliás, os plásticos de uso único vão ser banidos da cidade de São Paulo a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Isso já foi assinado em janeiro desse ano pelo prefeito. Plástico, copos, pratos, talheres, enfim. Então, esta batalha da sustentabilidade continua, né? E a cidade está engajada em mudar a matriz de transporte do individual para o ativo ou público, em limpar o transporte público, em expandir a reciclagem na cidade. E isso vem de encontro ao que esses empresários estiverem fazendo. Então, a gente quer saber o que é e ajudar no que for possível. Obrigado, secretário. Secretária, temos uma pergunta da Ivete Rissato. E se há algum pacote de medidas para fortalecer as vantagens dos empresários e empreendedores da cidade de São Paulo na recuperação da crise? Olha, existe uma linha de crédito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, em parceria com o Banco do Povo, e que trabalha junto com os empreendedores na divulgação para micro e pequenas empresas dessa linha de crédito, tá? De novo, o que a gente tem feito é auxiliado esses empreendedores a conseguir os créditos que estão existentes, né? Quer dizer, a cidade de São Paulo não tem um banco, né? A cidade de São Paulo não tem capacidade financeira de auxiliar esses empresários desta maneira, apesar de que uma pequena linha de crédito foi disponibilizada. Mas, como conseguir as linhas de crédito do governo federal têm se mostrado burocráticas, os CATs, né, que fazem o atendimento ao trabalhador na cidade de São Paulo,
tem feito esse concierge para que esses empresários consigam alcançar essas linhas de crédito, né? Então, a gente tem se preocupado em auxiliar para que eles tenham acesso àquilo que já existe. Secretário, eu tenho uma pergunta que normalmente eu faria em petit comité, então eu estou colocando aqui assim, só na minha... Eu estou esquecendo que tem mais 20 pessoas aqui, mas vamos lá, desde já, a minha admiração aqui pelo senhor, porque o secretário aqui, ele fala 4 idiomas, eu estava fuçando aqui no LinkedIn dele, enquanto ele estava falando, ele fala 4 idiomas, ele é formado pela SPM e ele tem mestrado no exterior, ou não, curso nos Estados Unidos, não é isso? Não é mestrado, mas eu tenho também. Tem e tal, mas... E a minha admiração, porque, vamos lá, eu fiz minha carreira executiva e eu falava assim, gente, nunca na vida eu vou querer ser prefeito, governador, secretário, etc., porque é bucha. É bucha, porque tudo que você fizer, sempre vai ter alguém chateado. Você nunca vai agradar todo mundo, nunca vai ser unânime, nunca vai tal. E a gente está nesse Brasil que, pô, nas eleições para presidente, você viu a divisão que foi, para governador também, você viu como é que foi, e tudo bem, agora o Covas ele assumiu depois do Dória, né? Como é que o que aconteceu vamos lá, na tua cabeça, assim, fala, pô, eu vou trabalhar talvez inicialmente com Dória ou Covas, ou como é que foi? E o que te guia, assim, para falar, pô, eu vou lá, vou acordar numa segunda-feira com frio e tal, eu vou lá e vou fazer o trabalho de secretário. Um pouquinho, e as ambições do futuro, se você tiver? O que aconteceu é que o prefeito me enganou. Essa que é a verdade. Ele me enganou. Porque ele me chamou aqui na prefeitura e falou o seguinte, olha, a gente tem uma Secretaria de Relações Internacionais. Essa secretaria já existe desde 2001. Né? O Júlio Serson, que hoje é o secretário de Estado de Relações Internacionais, era o secretário aqui. Quando ele saiu para a campanha do do Dória, o embaixador Massot assume aqui, ele era o adjunto, ele assume como secretário municipal. E depois o prefeito falou, olha, é para fazer a mesma coisa que você já faz para o mercado editorial. É a mesma coisa, só que é para a cidade de São Paulo, é um pouco maior só. Ele me enganou. É infinitamente maior, certo? A quantidade de temas que eu tive que estudar é muito grande, porque eu não posso vir despreparado falar com o Sérgio Quiroga. Né? Não posso vir aqui despreparado falar com você. E, normalmente, quando eu sento no corpo consular, eu sou o mais novo. Né? Segundo, são todas pessoas que falam múltiplos idiomas, moraram no mundo todo e que, por natureza, são multidisciplinares. Né? Porque eles estão representando o país como um todo, e São Paulo é um país. Então, basicamente, o prefeito de cara me enganou, essa que é a verdade. Porém, eu acredito muito no trabalho dele, eu estava muito satisfeito na iniciativa privada, não tenho nenhum problema em voltar para a iniciativa privada, mas eu achava que a gente estava num momento, a gente está num momento, na verdade, de que existe a chance real de substituição dos antigos quadros políticos. E o próprio Bruno Covas me falou uma coisa, se os bons não se unirem, os maus vão continuar tomando conta da história, entendeu? Ele falou, eu confio em você, eu quero um perfil mais de negócios para tocar a Secretaria de Relações Internacionais, eu quero alguém que entenda o papel da Secretaria para atrair investimento, divulgar a cidade no exterior e trazer as melhores práticas, mas que consiga trabalhar em conjunto. Porque, no final, eu sou uma secretaria meio. Né? Então, quando um consulado, por exemplo, resolve fazer uma exposição sobre o seu país, falando sobre geografia, histórica, cultura, dentro de uma escola pública, eu sou a ponte.
Eu não sou o dono da escola e eu não sou o dono do conteúdo, né? Então, quando ele falou que era esse o perfil, eu sou um paulistano apaixonado pela cidade, enfim. Então, existia o desafio de poder influenciar diretamente no que acontece na cidade, existia esse senso de urgência da gente sair desse imbróglio político que existe no Brasil, que a gente não saiu ainda, mas assim, os novos quadros vão se pôr. E eu gostaria que eles sejam muito mais qualificados do que eu, né? A gente tem um prefeito que é um político por natureza, mas ele é advogado pela PUC, pela São Francisco, economista pela PUC, estudou no Colégio Bandeirantes, que é um dos melhores do Brasil, foi onde eu estudei também, e ele formou no Comum. Quer dizer, se ele não está preparado, ninguém está, enfim. Então, eu acho assim, quadros profissionais, apaixonados pela sua região, pode ser o município, pode ser o estado, pode ser o Brasil como um todo, e uma maneira mais profissionalizada de pensar a política. É isso que eu costumo responder quando me perguntam isso. Mas a verdade é que ele me enganou. Muito bom. E a cidade agradece, secretário. Realmente, parabéns pelo trabalho e parabéns pela apresentação também. Acho que o senhor conseguiu cobrir tudo aqui. Tem algumas mais perguntas, eu acho. Mas sugiro que vamos seguir de novo. Somos suecos. Passou 4 horas. A notícia boa é que essa apresentação foi gravado e nós vamos pôr no nosso site, né? E também vou pedir para vocês repassarem as empresas de vocês. E as parcerias têm que continuar. Renato, obrigado por falar sobre os projetos de CSR, né? Que é verdade. A gente está, nesse momento, fazendo entrevistas com as empresas suecas, que está aqui no meu nesse banner, sobre as ações durante o Covid-19. E eu vou também repassar o relatório final para a prefeitura, né? Obrigado para a equipe do secretário que ajudou a organizar esse bate-papo. Estamos todo mundo na torcida para uma retomada logo. Parabéns para a organização, né? E também eu recebo bastante notícias do São Paulo Negócios, São Paulo Exporta, e essas iniciativas que a cidade tem tomado, né? Então, parabéns pelo trabalho de novo. E isso, vamos em frente. Parabéns de novo para o trabalho da prefeitura. Não sei se o Sérgio quer finalizar. Bom, eu só agradeço. Eu já sou fã aqui de carteirinha aí, gente. Foi uma excelente exposição. Eu adorei que a gente não ficou butucando no tal do Covid, porque acho que está todo mundo já por aqui que, né, ou seja, já está querendo ver uma luz no fim do túnel de voltar a fazer negócios, e acho que foi fantástica toda a explicação, toda a abertura e excelente ver gente competente trabalhando aí por nós. Muito obrigado, secretário. Olha, a gente vai ter em alguma data, que a gente ainda não sabe, uma eleição este ano, certo? O Bruno Covas, ele é candidato à reeleição, mas não sabemos se ele vai ganhar ou não, enfim. E se ganhar, se vai querer manter esse que vos fala ou não. Mas vale o que eu digo para a minha equipe. Os secretários passam, a equipe fica. E em termos de profissionais, eu tenho uma equipe excelente, que eu tenho certeza que, independente do que aconteça, vai continuar aqui as ordens. Então, para ações este ano, estou aqui. No próximo, se não for eu, a equipe vai seguir à disposição como já fazia antes de mim e continuará fazendo depois, porque isso é o espírito da cidade de São Paulo. Então, eu fico muito feliz aí de que eu possa contar com vocês e saber que vocês podem contar aqui com a cidade de São Paulo, não só com o secretário que está secretário. Muito obrigado. Parabéns. Renato, é assim que eu tenho que fazer, Renato. Você Assim, Luiz. Como é que assim. Então, muito obrigado em nome do consulado e parabéns à Câmara, presidente Sérgio, diretor Jonas e, de novo, secretário, muito obrigado por tudo mesmo. Se cuidem, viu? Ajuda a gente a reabrir com calma. Tá bom. Valeu. Com certeza. Conta com a gente. Boa tarde, gente. Boa tarde. Obrigado.